Glória a Deus. Uma vida de ouro. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Glória a Deus. Essa palavra nada mais é do que traz a responsabilidade dos pregadores, daqueles que fazem a obra do Senhor. Uma palavra sobre os obreiros, para os obreiros, uma palavra para o pai de família, a mãe de família, para aqueles que são formadores de opinião, para os ganhadores de alma, para aqueles que gostam de levar a palavra, a poderosa palavra, aos evangelistas, aos evangelizadores, aleluia, aos obreiros como um todo. E o Senhor traz aqui, num primeiro momento, a graça dele, a pregação, a construção do fundamento chamado Jesus Cristo. Aleluia. Sobre este fundamento chamado Jesus Cristo, não haverá erro, não haverá perdas, e sempre o nome do Senhor Jesus é que será glorificado. O único Salvador, a pedra angular, o fundamento espiritual. Aleluia. E aí nós vamos ver como que cada um que desenvolveu a obra do Senhor, procedeu aqui na terra, se receberá galardão ou não. Ainda aqui estamos falando nas bodas do Cordeiro, quando então, logo após o arrebatamento da igreja, estarão ali sendo distribuídos os galardões para a igreja, e é aonde acontecerá este fato das recompensas daqueles que fizeram a obra do Senhor. E o Senhor traz aqui obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. Nós vamos entender essas construções sobre o fundamento chamado Jesus, o seu desenvolvimento e o que elas valem. Aleluia. No versículo de número 11, ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Jesus. Logo entendemos que não haverá exceção para ninguém, e que precisamos entender que é Jesus em primeiro lugar. A própria palavra de Deus diz que o Senhor não dá sua glória a ninguém. Não há exceção, não haverá exceções. A pedra angular, o fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. E no versículo de número 12, nós temos ali várias construções sobre o fundamento chamado Jesus Cristo. Porque quando nós construímos um ministério, construímos uma caminhada, construímos uma vida cristã, nós sempre a construímos num edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. As nossas obras são comparadas a ouro, a prata, as pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aqui vamos contextualizá-las, porque são várias as construções, e logo nós vamos ver aqui que elas são citadas de maneira decrescente. O ouro como uma obra pura, nobre, incontaminável, valiosa, de brilho próprio e ainda flexível, com a flexibilidade. Uma obra feita de prata,
ainda com grande valor, menos que o ouro, é claro, mas também nobre, incontaminável e valiosa. Também de pedras preciosas, uma obra que tipifica a durabilidade especial de brilho, de grande resistência e perseverante. Uma obra feita de madeira, muito útil, mas nada é diante do fogo, pouca resistência, e que essa obra também irá se consumir. Uma obra feita de fenos, leve, sem peso, falta de esforço, uma obra não muito resistente ao fogo e pouca durabilidade. Uma obra também feita de palha, não resiste ao calor, quanto mais ao fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver, contextualizar o desenvolvimento de cada um, como trata, ou como considera, ou como desenvolve a obra de Deus na sua vida, se dando valor, se dando pouco valor, se fazendo com inteireza de coração, muita dedicação, muita busca na presença do Senhor através do conhecimento e da oração, tipificando então ouro, prata e pedras, com durabilidade, com resistência, uma obra de valor, alguém que talvez não se contamine, aleluia, e que está na presença do Senhor de uma maneira altruísta, fazendo a obra de Deus. Muitos ainda estão por aí achando que estão fazendo grandes coisas, estão fazendo uma obra comparada à madeira, muito útil, mas quando se depara com fogo, tem pouca resistência. Outros pensam que são grandes na obra do Senhor, que têm grandes relevância, que são grandes cargos, enfim, muita opulência, muita ostentação, muita soberba, muita intransigência, e aí está comparada ao leve peso, aleluia, uma falta de esforço, uma falta de resistência e de pouca durabilidade. Alguém que talvez faça a obra de Deus de maneira relaxadamente será comparado ao feno e talvez à palha, que não resiste ao calor, quanto mais ao fogo. Nós podemos ver aqui que cada um, na medida da sua provação, o ouro será exaltado, a prata, na sua provação, ela encontra discreção, e a pedra preciosa, destaque, porque quanto mais provado, mais fogo, mais aparece o ouro, mais provado, mais fogo, mais discreção tem a prata. Quanto mais provado, mais fogo, mais destaque aparece a pedra preciosa. Quanto maior a dificuldade, maior é o poder de Deus nas mãos daquele quem Deus quer usar e que assim desenvolve a obra do Senhor. Aleluia. E a madeira representando a aparência, a fragilidade. Quantos nós temos por aí, aleluia, Jesus, que estão fazendo uma obra para aparecer para o homem. E todas essas coisas não escapam aos olhos de Deus. Deus é sabedor, aleluia. Quantos estão aí fazendo coisas só por volume, mas na hora da provação não tem resistência. Na hora do fogo sucumbe, não suporta, desaparece. Quantos por aí estão fazendo obras como palha? É só barulho, é vazio. E diz ainda que aqui o texto que nós estamos aqui contextualizando, que não resiste ao calor o feno, quanto mais ao fogo. Lá no versículo de número 13 diz a Bíblia: a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O versículo começa falando na sua primeira parte, na sua última parte, a obra de cada um é individual. Cada um recebeu pelo mínimo, um talento de Deus. E todos devem desenvolver alguma coisa da obra do Senhor. Ou seja, de forma ouro, prata, pedra preciosa, madeira fina ou palha, mas deve desenvolver
a obra do Senhor de uma maneira individual. E aqui nós vamos entender que alguém que faz a obra do Senhor, está fazendo em meio à mentira, ou então com fingimento, ele não suporta, porque a palavra de Deus vem dizer que ela é provada pelo fogo. Aleluia. E somente aquele que é sincero prevalece. Pelo fogo. E a Bíblia diz que quem é que tem os olhos de fogo, como chama de fogo, em Apocalipse 1,14, é o nosso Senhor Jesus. Olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus, o grande juiz. Aleluia. Não falará, apenas estará olhando. Aleluia. Já pensou chegarmos naquele grande dia, alcançarmos o arrebatamento do Senhor e as obras, as nossas obras, sendo elas medidas, sendo elas ali então julgadas pelo próprio Senhor, com seus olhos como chama de fogo, e então iremos descobrir se aquilo que fizemos para o Senhor tem valor de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno ou de palha. Aleluia. Os olhos do Senhor Jesus, o grande juiz, é que provará todas as coisas. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. O fogo prova todas as coisas. Aleluia. Depende de cada um de nós. E aí eu venho te dizer, é possível fazer uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas? Claro que sim. É só ser dedicado na obra do Senhor. Dedicar momentos de oração, de leitura da palavra, de dedicação, de jejum, na presença do Senhor. E aí então você vai ver que só depende de você aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você espera da sua vida, aquilo que você quer fazer para o Senhor, a pedra angular, aquele que tem os olhos como chama de fogo e que sabe todas as coisas. Aleluia! Aquele que escuta pensamento saberá certamente que aquilo que você faz, que aquilo que nós estamos fazendo é sincero ou é pura vaidade. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Senhor, o grande juiz. Mas eu venho te dizer aqui, como diz no versículo 14, só depende de nós. Aleluia. No versículo 15 diz a palavra, se a obra de alguém se queimar pelo fogo, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Para ser salvo, tem que passar pelo fogo. E quando o salvo passa pelo fogo, e aqui nós podemos contextualizar o fogo da provação, o fogo da dificuldade, o fogo da adversidade, o fogo do esquecimento, o fogo da rejeição, o fogo, aleluia, que arde na consciência e na alma do cristão, aleluia, esse queima, mas pode ter certeza, o Senhor nos dá vitória. E aí, alcançamos o nosso galardão. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Um tema trazendo responsabilidade aos pregadores, aos ganhadores de alma, aos obreiros. Portanto, você é templo do Espírito Santo. E aquilo que você constrói na caminhada cristã será comparado ao ouro, à prata, à pedra preciosa, à madeira, a feno e a palha. Queira Deus que eu e você estejamos construindo fundamentos dentro do fundamento chamado Jesus, fundamentos de ouro, de prata, de pedra preciosa. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus. Amém.